8 minutos, pai. Se a punição do Gabigol for cumprida, vai demorar também para conquistar um título de novo, hein? Vai demorar. Porque o Gabigol teve todo um procedimento equivocado num exame antidoping de surpresa feito com os jogadores do Flamengo e ele atrasou o processo, ele não se comportou devidamente e achou que era brincadeira. Não sei se foi mal orientado ou se pensava que isso era uma coisa simples. Só que antidoping não é só do futebol. Todos os esportes têm esse controle e atletas passam por isso periodicamente. Eu sei e falo isso porque eu há 15 anos namoro um piloto de Stock Car e eu já vi inúmeras vezes ele fazer um teste, ser submetido ao teste. Não vi pessoalmente, mas sei que foi submetido. Isso acontece. E agora o Gabigol tem essa pena declarada, foi julgado. Ele já estava esperando há 1 ano para resolver essa situação, então, teoricamente, 1 ano já decorreu. Pegou uma pena de 2 anos e agora vai ter que cumprir mais 1 ano, porém cabe recurso no CAS, na FIFA. Vixe. Quem vai explicar essa história toda, eu só dei um pequeno resumo aqui, é a nossa Tati Tavares. Tati, o dia tá terrível aqui, como torcedora, tô num sofrimento infinito, mas agora o assunto é sério, vamos falar de Gabigol. Esse sim tá com problemas. Para você, aquele bom dia, Tati. Bem-vindo à nossa casa nova. Oi, Renata, bom dia para você, Denilson. Olha, não tô rindo, antes que o Denilson fale aí que eu tô rindo. Minha estreia no estúdio novo, nesse estúdio moderno, esse cenário, era para falar de um assunto melhor, né, para o dia ser melhor para Renata também, mas o assunto é chato para os torcedores rubro-negros. O Gabigol, como você disse, Renata, está suspenso do futebol por 2 anos por conta, foi acusado aí de uma tentativa de fraude em um exame antidoping. Eu vou explicar um pouquinho dessa situação, porque isso começou no ano passado, no dia 8 de abril. Todos os jogadores do Flamengo foram submetidos a um exame surpresa no centro de treinamento do clube e realizaram esse exame antes do treinamento. O Gabigol foi o único jogador que fez o exame depois da atividade. Segundo os responsáveis ali pela coleta do exame, ele tratou toda a equipe muito mal e ficou muito incomodado também quando um oficial foi até o banheiro com ele para fazer ali a coleta do exame de urina. O Gabigol não gostou, inclusive entregou o vaso coletor aberto. Por conta disso, ele não seguiu as orientações e foi denunciado aí como tentativa de fraude. Bom destacar que o exame do Gabigol deu negativo, mas por conta de todas essas atitudes relatadas, isso se enquadra em fraude, né? Por isso que ele está respondendo pelo artigo 122 do Código Brasileiro de Dopagem. Falando um pouquinho da pena aí, a Renata explicou rapidamente, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, porque ele tem essa suspensão de 2 anos, mas vai cumprir praticamente apenas 1 ano. Ele até abril de 2025 está proibido de jogar e também de treinar no Ninho do Urubu, de acessar as dependências do Flamengo, como por exemplo aqui na Gávea. Mas por quê? O exame demorou muito. Isso aconteceu em abril do ano passado e a denúncia só chegou em dezembro. Então isso seria uma redução de dano, o que eles chamam de atraso substancial. Então por isso ele praticamente já cumpriu 1 ano e faltaria mais 1 ano. Cabe recurso, né, à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo se pronunciou, disse que vai apoiar o jogador nesse próximo passo e o Gabigol também acredita que vai provar a sua inocência na instância superior, mas, portanto, por enquanto, ele não pode frequentar o Ninho do Urubu, mas vai tentar um efeito suspensivo para ter condição de jogo. Vamos acompanhar muito mais do caso Gabigol na reportagem. O episódio teve início no ano passado, no dia 8 de abril de 2023. Todos os jogadores do Flamengo foram submetidos a exames antidoping antes do treino. Diferente dos outros, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Segundo os responsáveis, o jogador não se dirigiu a eles antes da atividade, tratou a equipe com desrespeito e não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar e ficou incomodado ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. No final, o atacante rubro-negro entregou o vaso aberto, contrariando a orientação. Mesmo com o resultado negativo do exame, a atitude relatada se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso, o jogador respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Estamos em todo canto. Sempre observando.
Por previsão do regulamento, a pena começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, ou seja, quando o exame foi feito. No momento, o jogador só vai poder voltar a atuar em abril de 2025. A suspensão cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte. A gente trata de uma situação onde existe uma dificuldade, pelo que a denúncia colocou, né, de que a pessoa fornecesse a coleta do material. Isso, que foi a denúncia do artigo 122, é algo que tem uma pena de até 4 anos. Mas também existem questões do lado da defesa, como a partir do momento que um oficial de doping pega, sem estar lacrado ou estando aberto, ele valida esse processo. Basicamente, a punição é menor por conta do próprio tribunal, já que os procedimentos demoraram. Por exemplo, o caso aconteceu em abril do ano passado e a denúncia só chegou em dezembro, o que é chamado de atraso substancial. É muito questionável para os dois lados, por isso vem a questão dos 2 anos e também por isso vem a questão do retroativo de 1 ano. As pessoas têm que entender também que está tendo essa discussão dos dois lados, né? Está certo ou está errado já ter cumprido 1 ano. A questão do cumprir 1 ano, que vem, né, no artigo 63 para proteger o atleta, é porque não foi culpa dele a demora do processo. Gabriel está sendo representado pela equipe do advogado Bichara Neto, a mesma que defendeu Paolo Guerreiro nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, também participou da defesa do atacante, que conta com imagens das câmeras de segurança do Ninho do Urubu. O Flamengo se pronunciou através de nota. O clube recebeu a notícia da suspensão com surpresa e afirmou que vai auxiliar o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Logo depois foi a vez do camisa 10 se manifestar. Reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos. Um dos argumentos da defesa do jogador diz que o atacante fez o exame de sangue, considerado o mais efetivo. Enquanto isso, Gabigol não pode trabalhar no Ninho do Urubu. Antes de ser julgado pelo CAS, advogados tentam um efeito suspensivo para dar condições de jogo ao atleta. O que mais chamou a atenção é que essa história foi ventilada, mas ela não teve um destaque na mídia. Ficou por isso mesmo, aí ninguém falou mais do caso. Agora, quando a punição e o julgamento aconteceram, veio o resultado e aí todo mundo, nossa, mas é o Gabigol. Gente, e agora? O Gabigol já emite um comunicado que vai ao CAS, que vai à FIFA para poder recorrer. E aí eu pergunto para você, Denilson, todo mundo que acompanha esporte de um modo em geral, não apenas o futebol, mas quem fala sobre todos os esportes sabe que o doping é algo muito sério, as regras são rigorosas e iguais para todo mundo. E a maneira como se faz um exame, você já passou por exames várias vezes antidoping, você sabe o rigor que as autoridades, que aqueles que estão ali realizando o exame, eles imprimem. Então, nos surpreende, claro, porque foi uma pena que ninguém esperava, ninguém se atentou que isso poderia acontecer de verdade. E agora, um dos principais jogadores do Flamengo e do Brasil pode ficar mais 1 ano afastado do futebol. Loirão, eu acho que ninguém se atentou porque o teste dele deu negativo. Obviamente, teria uma repercussão muito maior se tivesse o teste dado negativo. São 2 situações. Positivo, né? Positivo, perdão. São 2 situações. O futebol europeu e agora aqui no futebol brasileiro, os responsáveis pelo doping, na colheita do doping, eles chegam de surpresa no centro de treinamento. Antigamente, no meu momento de jogador jogando no Brasil, era só durante os jogos. Tinha um sorteio durante os jogos, você 2 de cada time, né? Numa sala, monitorado pelos responsáveis pelo doping, você preenchia lá um papel, fazia o que tinha que fazer, devolvia o potezinho para os responsáveis. Agora, com essa surpresa no treinamento, você não sabe o dia que o cara vai chegar. Então, justamente para pegar o jogador de surpresa. O que eu tenho acompanhado e visto, o que incomodou, além da falta de humildade, se pode dizer assim, do Gabigol com os membros
das pessoas responsáveis ali pela colheita, ele não cumpriu com o que você falou. Pela coleta, né? Pela coleta. Ele não cumpriu com a regra, com o regulamento que tem que ser feito, até dentro dessa seriedade que você falou. Por isso veio a denúncia e ele acabou sendo punido aí com 2 anos, né? Já se passaram 1 ano e aí a FIFA agora tentar recorrer e de repente cair por terra essa punição de mais 1 ano aí que ele tem sem jogar. Tem que ver se vale a pena recorrer, porque na FIFA é diferente. Eles vão analisar o processo, vão perceber quais foram os passos do Gabigol nesse exame e eu não sei se vai ter muita escapatória para ele, não é? Assunto: a suspensão por não ter cumprido os protocolos no exame antidoping. O Pedro Henrique Torre conta pra gente. Valeu, pessoal. Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. Gabigol agora não pode nem mesmo treinar no Ninho do Urubu, fica fora, por exemplo, das finais do Campeonato Carioca, começam a partir de sábado no Maracanã contra o Nova Iguaçu, e nem da estreia da Libertadores na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu. Realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro um passo de espera aí da renovação de contrato do Gabigol. Situação fica mais complicada, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o seu prazo de suspensão vai além da vigência do contrato atual. E a gente tem na tela, então, o minuto a minuto, praticamente, do que aconteceu e o que o Pedro contava pra gente, tá? Então, ali em abril do ano passado, tem essa dificuldade na realização do exame. Ele atrasou o processo e não cumpriu os pedidos, teria desrespeitado a equipe de coleta. Ficou irritado com a presença de um fiscal no banheiro durante a coleta e entregou o pote de urina aberto. O Flamengo, então, vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. O Pedro já explicou, na tela a gente pôs os principais pontos, mas a gente vai direto, então, lá para a Gávea, porque o Pedro Henrique Torre acompanhou no dia de hoje e segue acompanhando a movimentação e a repercussão por lá de um caso tão importante e tão drástico para um dos maiores ídolos da história do clube. Pedro. Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você aí, também para o Donk, para o Marra. Todo mundo está com a gente no Sport Center. Você falava que a situação do Flamengo estava calma, lembra? Pelo menos uma semana, mas não tem maré calma no Flamengo de maneira nenhuma, né? Então, ontem mesmo a gente já falava aqui no Sport Center desse julgamento do Gabigol. O Flamengo tinha a expectativa de que ele seria absolvido. O julgamento foi em 2 partes, né? Começou na semana passada e terminou ontem. Então, de repente, à tarde caiu essa bomba aí de 2 anos de suspensão, pena mínima. Estava denunciado no artigo 122 de tentativa de fraude ou fraudar o exame antidoping ali nesse protocolo. Enfim, o Gabigol teria atrapalhado a equipe de fiscais que esteve no Ninho do Urubu no dia 8 de abril do ano passado. Então, ele acabou punido de forma severa por ter desrespeitado basicamente esse protocolo.
teve o seu comportamento lá. É sempre bom salientar que ele realizou o exame ali, enfim, mesmo que tenha, na visão dos fiscais, desrespeitado o protocolo, ele realizou o exame e foi dado negativo, fez também um teste de sangue, deu negativo, então nenhuma substância foi encontrada, a substância ilegal foi encontrada no seu corpo, então o exame tecnicamente foi negativo, só que teve esse problema aí e ele foi considerado culpado pela questão da tentativa de fraude. Então isso pegou muito o Flamengo, digamos, de surpresa. A questão da defesa do Gabigol tentou ali descaracterizar a questão dos horários ali. O Gabigol já teria começado a atividade antes da chegada dos fiscais, aí você teria que esperar 2 horas para fazer, assim, era um respeito até às normas para você não ter nenhum tipo de alteração nos exames. Então o Flamengo tentou argumentar, o Flamengo e a defesa do Gabigol tentaram argumentar, mas não foi possível, acabou punido e já a partir de hoje ele não pode frequentar, por exemplo, o CT do Ninho do Urubu, então aqui mesmo na Gávea, quiser vir treinar por aqui, ele não pode. Nenhuma instalação do Flamengo ele não pode frequentar, por exemplo, os bastidores dos jogos. Se ele quiser ir ao Maracanã, tem que comprar ingresso e ir ao Maracanã. Frequentar na arquibancada, enfim, ou ser convidado em um outro camarote que não esteja relacionado ao Flamengo, tem que estar à parte do exercício da sua profissão, porque ele está punido mesmo, o Gabigol. Então é uma situação complicada, o Flamengo acredita que vai conseguir inverter essa situação na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, imediatamente vão tentar um efeito suspensivo, e aí depois esse recurso para tentar a absolvição do atleta. O Flamengo tenta ali dar um apoio possível, o contrato por enquanto está mantido, o artigo 28 da Lei Pelé permite ao Flamengo, por exemplo, suspender esse contrato por conta de uma questão de antidoping, enfim, de uma questão de punição de doping, mas até o momento a decisão é do presidente Rodolfo Landim, o contrato vai ser mantido, o contrato, como eu disse aí agora há pouco, vai até o fim de 2024 e a punição que está mantida até agora é até abril de 2025. Então vai demorar mais um pouquinho aí, vamos ter muitos capítulos dessa novela, a gente pode dizer, Gabigol, que já estava sendo no campo da renovação e também das possíveis transferências dele para, enfim, Corinthians ou outro clube, agora vai ficar nesse campo aí do volta, não volta, quando é que ele pode treinar e jogar ou não nessa questão do antidoping. Bruno. Boa tarde, nação. Chegamos a mais um fim de um corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo como crédito. Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreva no canal e fortalece com o like, porque todo dia a dia de Mengão, né, na família. Vimos aí a opinião da imprensa esportiva, que ainda vai falar muito desse caso do Gabigol, né? Gabi é um cara que tinha tudo para ser muito maior do que ele é hoje, né? Não só para a nação rubro-negra, mas também representando a seleção brasileira. E tudo isso está sendo jogado fora pela sua arrogância, em se achar que é maior do que os outros. Infelizmente, Gabi peca muito nesse aspecto. Mas espero que ele consiga reduzir essa pena dele aí, porque é muito triste ver um jogador tão bom, né, e não poder exercer sua profissão. Sei que ele errou aí com esse caso aí. Espero que com esses problemas aí ele reflita melhor sobre sua personalidade e mude, né? Seja um cara melhor aí pra todos aí. Muito triste essa situação que ele tá passando aí. Infelizmente, talvez nem veremos mais o Gabi com a camisa do Mengão, né? Então é isso, nação. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e fortalece com o like. Até o próximo vídeo.